Muito bem, vamos lá. Falar sobre um assunto importante quando falando sobre Workspace Memory Grant, que é em relação aos semáforos que existem dentro desse gerenciamento, então, de uso de memória. Bom, a ideia de ter vários semáforos é para controlar melhor cada consulta, quando cada consulta vai esperar, no caso de um cenário onde muita memória é necessária. O que eu estou querendo dizer com isso? Para evitar que uma determinada query gigante use toda a Workspace Memory Grant disponível, existem vários controles por semáforos para ver quem que está disponível para usar a query ou não, dependendo do custo da consulta. Quem está disponível para usar memória ou não, dependendo do custo da consulta. Tá? Então, por exemplo, existem resource pools no SQL, né? E isso é gerenciado pelo resource pool. Lembra que tem o resource governor. Então, você usando ou não o resource governor, você cai dentro de um pool de recursos, então um resource pool. E aí, lá dentro de um resource pool, existem dois semáforos. Semáforos do que a gente considera para consultas pequenas e um semáforo para consultas grandes. Entenda semáforo como um recurso para poder um recurso gerenciador de memória para consultas pequenas e para consultas grandes, tá? E aí, por pequeno, assume-se que consultas com custo menor do que 3 e memory grant menor do que 5 MB, beleza? Então, isso cai no no semáforo de consultas pequenas e um semáforo grande para todo o resto. Então, se a sua query tem um custo maior do que 3, ela já vai concorrer com queries que têm também custo maior do que 3, né? Concorrer, no caso, para usar memória, no caso de uma indisponibilidade devido ao uso excessivo. Agora, se a sua query for um custo muito baixinho, menor do que 3, ela tem o seu próprio semáforo, né? Para saber em que ordem na fila, por exemplo, que ela vai entrar para receber o recurso assim que ele estiver disponível. Então, e aí cada semáforo tem 3 filas. Filas de importância baixa, média e alta. Isso você consegue configurar lá no Resource Governor, tá? A importância, então, da fila. Claro, se tiver uma query esperando para receber memória na importância baixa, ela vai esperar a todas as queries com importância alta terminarem de rodar e consumir memória antes de chegar na vez dela, né? Então, a prioridade aí. Por padrão, todo mundo tem a importância média igual. E aí, cada semáforo também tem 5 filas. Então, existem então no total lá 15 filas, né? 15 para importância média, 15 para importância baixa, 15 para, e 5 para importância alta, totalizando então 15 filas diferentes, dependendo da importância. Mas via de regra ninguém muda, né, a importância lá no Resource Governor, então no Resource Pool, então todo mundo cai no média e aí a gente tem 5 filas dentro de cada semáforo. E aí essas filas são gerenciadas de acordo com o custo da consulta. Então se a sua consulta tiver um custo menor do que 10, você cai para dentro de uma fila, e se a sua consulta tiver esses outros valores de 10 a 99, de 100 a 999, de 1000 a 9.999 e maior do que 10.000, cada um entra dentro da sua própria fila, beleza? Então, por exemplo, se a gente tiver 10 consultas rodando com um custo entre 100 e 999, beleza? Lá no Resource Governor médio, né? Padrão, custo médio. Uma consulta na fila de 1000 para cima, ela vai ter que esperar todas as outras consultas com custo de 100 a 99 terminar, para que depois ela tenha memória disponível para satisfazer a necessidade da consulta com custo alto. Entendeu a ideia aí? A ideia é simples. Consultas com custo menor têm prioridade sobre consultas com custo maior, porque deduz ou espera-se que uma consulta com custo maior vai demorar muito mais e vai precisar de muito mais memória do que as consultas com custo menor. Então, a ideia é terminar as consultas com custo menor o mais rápido possível e aí depois começar as consultas com custo alto. Tá? Esse custo é, de novo, o custo do plano de execução. Custo estimado, então, do plano de execução, beleza? Fiz questão de realçar, destacar estimado aqui, porque pode estar errado, né? Um plano estimado pode estar errado.
por estatística errada, desatualizada e N motivos. E aí, uma propriedade bem legal que pode ser utilizada é o Query Timeout. Por padrão, então, se, digamos, esse cenário que eu falei aí, a consulta que está lá na fila com um custo 10 mil para cima, beleza? Ela vai ter que esperar todas as 10 pequenas consultas de custo de 100,999 terminar. Digamos que essas consultas, essas 10 consultas que estão rodando, demorem lá 5 horas cada uma delas. Esse cara vai ficar esperando um mundaréu de tempo. Por quanto tempo ele vai ficar esperando com o Research Semaphore? Ele vai ficar até 24 horas, ou, né, o padrão é até 24 horas ou 25 vezes o custo da query. Eu falo mais sobre isso daqui a pouco, tá? Mas, então é muito tempo. Por padrão, uma query espera por uso de memória, se ela tiver um custo muito alto, por até um dia. E isso, às vezes, não é o ideal, né? Às vezes você pode, por exemplo, alterar o query timeout para 5 segundos. E aí o que o SQL vai fazer é, quando o timeout ocorrer, então quando bater os 5 segundos esperando para pegar a memória, ele vai rodar com o memory grant reduzido para o mínimo necessário para rodar a consulta. E aí o min memory per query, por padrão lá configurado na instância, é de 1 mega, né? Então o SQL vai tentar pegar 1 mega, e se 1 mega estiver disponível, aí ele vai começar a rodar a consulta. Se nem 1 mega estiver disponível, aí você vai ver um erro lá, 8645, ó, não existe memória suficiente no memory pool, blá blá blá, para poder executar a consulta, tá? Eu gosto desses slides para simplificar e para mostrar esse conceito de custo aí e fila, que eu traduzi custo aí por caixas de supermercado, tá bom? E aí, olha só, vem comigo. Eu tenho então num supermercado vários caixas e dependendo do preço do item que você comprar, você vai para um determinado caixa. É a mesma coisa no Workspace Memory Grant, né? O Memory Manager, ele gerencia lá qual é o custo da query, e dependendo do custo da query, ele manda você para um caixa, um determinado caixa ou não, né? Ou um outro caixa. Então, tá vendo lá que eu tenho um caixa aqui, ó, com só semaphores, né? Só com queries pequenas, lembra? E eu também tenho um outro gerenciador só para pegar as queries com um custo maior. Então, digamos que eu esteja indo no supermercado e aí eu tenho alguns itens lá. Então, primeiramente, faço questão de dar um zoom aqui. Esses desenhos estão geniais. Eu sou um desenhista excelente no Paint. E eu tenho um gerente. Reparem no gerente, que passa extrema confiança, né? Ele tem bigode e também gravata. Ficou muito bom esse gerente. Eu tenho um orgulho desse desenho. E aí, beleza. O tiozinho fez uma compra qualquer, e aí ele chega no gerente, que é o Memory Manager, e pergunta, aí, Joe, qual caixa eu vou? E aí ele pergunta para a query, qual é o custo da sua query? Então, nesse caso aqui, quanto você está gastando? Aí eu responderia R$2. E aí ele fala, paga logo e vaza. E aí, para qual semaphore eu vou? Para queries com custo menor do que 3. Nesse caso aqui, o custo é 2, beleza? Só isso. Então, ele vai lá no Small Semaphore. Agora, vamos mudar um pouquinho o cenário. Cheguei uma nova query, o gerente perguntou aí, qual caixa eu vou, o gerente perguntou quanto você está gastando, e aí R$300. Então, para qual semaphore ele vai e para qual fila? Então, ele vai no Large Semaphore, mas antes ele pode perguntar aqui, né? Isso é importante. Você é membro Silver, Gold ou Platinum? Nesse caso aqui, eu estou meio que fazendo uma relação com o Research Semaphore, desculpa, com o Research Governor, né? O Research Pool, nesse caso, baixo, médio e alto. Então, Silver, Gold, Platinum. Nesse caso aqui, vamos dizer que ele está no padrão, que ele é Gold, tá? Todo mundo está no médio. E aí vai para o caixa 3 do Large Semaphore, paga e vaza. Então, ele vai lá para o caixa 3, que vai gerenciar a fila de queries com custo entre 100 e 999. Agora, beleza. Tá vendo lá, ó, que ele ficou lá no caixa 3, beleza? Tá lá fazendo o checkout. E aí chegou mais um cliente
E aí perguntou para o Memory Manager qual caixa ele vai. O Memory Manager fez a mesma pergunta de sempre, quanto você está gastando. Ele disse R$300. Olha, é Silver, Gold ou Platinum. Nesse caso é Gold também. E aí ele vai lá no caixa 3 e pergunta: ô caixa 3, você aguenta mais um? Por quê? Como assim aguenta mais um? Porque ele pode estar no limite, né? Ele pode estar... pode ter liberado toda a memória disponível para o para processamento de consultas. Então, nesse caso aqui, essa pergunta é eu tentando fazer a pergunta: Workspace Memory Grant disponível. Ainda tem memória disponível para processar consultas? Se tiver, aí o caixa responderia: manda que aqui é Aroeira, mas se não tiver, ele vai enfileirar você, tá? Então, nesse caso, o caixa falou: ainda tenho memória suficiente, então eu consigo processar mais de uma query ao mesmo tempo. E aí ele fica com as duas queries sendo processadas, tá? Então as duas estão sendo executadas, não tem ninguém na fila, porque tinha memória suficiente para processar os dois ao mesmo tempo. Chegou mais um cliente, mesmo esquema, qual caixa eu vou, quanto você está gastando, nesse caso eu estou gastando R$250, e o senhor é Silver, Gold ou Platinum, nesse caso aqui ele é Gold também. E aí se ele perguntar o caixa 3, porque é a mesma fila que ele vai ter que ir, né? Você aguenta mais um, seu guloso, você aguenta mais um. E aí ele vai falar que não, porque faz de conta que acabou o espaço no Workspace Memory Grant, né, disponível. E aí ele vai falar para a sua query, ó, espera naquela fila ali, beleza? E aí ao invés de começar a rodar, ele vai ficar esperando essas duas queries terminarem, então terminar de fazer o checkout, para que depois ele entre. Inclusive ele ficou triste, ó, ele estava feliz, agora ele está com carinha triste porque ele está esperando. Excelente, eu disse que eu sou muito bom nas animações. E aí chega mais um cliente, qual caixa eu vou, quanto você está gastando, R$280. Mais uma vez a gente vai ter um cara esperando lá naquela fila, né? O senhor é Silver, Gold ou Platinum. Nesse caso ele é Platinum, então ele está rodando num workload pool lá. Workload, não é esse o nome, Resource Governor. Anyway, eu esqueci o nome do resource. É Works. Não é Works. Tem tanto work aqui que eu estou me confundindo, mas vocês entenderam. Então, ele está rodando lá no Resource Pool. Resource Pool, achei o nome. Resource Pool com prioridade alta. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Caixa 3, temos um cliente Platinum. Assim que liberar, atende ele. O que vai acontecer? Ele vai passar na frente daquele pobre, né? Que é um nível de fidelidade Gold ali, né? E aí ele vai entrar na frente desse cara. Então, enquanto tiver queries com prioridade alta, esse cara vai esperar. É simples assim, tá? Assim, eu imagino que tenha ficado muito claro para vocês, mais claro do que isso é impossível, beleza? O importante aqui que vocês precisam lembrar é o seguinte: existe um gerenciamento de fila dependendo do custo da sua consulta. Então, consultas com custo mais alto têm menos prioridade em relação a consultas com custo mais baixo. Beleza? Era essa a ideia que eu queria mostrar. Que mais? Além da prioridade, tem todo o gerenciamento de fila aí, né? Dentro das próprias filas, dependendo do custo. Então, o que aconteceria nesse caso é que tem ali dois caras esperando, né? Ia ter dá até para ver lá na DMV Resource Semaphore qual é a posição de uma determinada query na fila. E aí, conforme as queries vão terminando, a posição vai sendo alterada e tal. Então, tem tudo isso que eu mostrei aqui, tem como visualizar lá nas DMVs no SQL, tá bom? Vou fazer algumas demonstrações aí agora, e aí vocês vão ver que vai ficar bem claro de dentro do SQL agora, então, o que está acontecendo, beleza? É isso. Mais uma vez, se vocês tiverem alguma dúvida, posta um comentário aqui no vídeo que aí a gente tenta responder para vocês. Valeu, galera.